Lucas Lima apresenta as últimas notícias de economia. Uma semana antes da reunião do Copom, pela 9ª semana seguida a inflação sobe. PIB mostra recuperação da retração do ano passado e estabilidade para a taxa Selic e taxa de câmbio. IPCA, 5,44%. E o brasileiro não tem um dia de paz. A previsão para o IPCA sobe pela 9ª semana seguida. Desta vez, o aumento de 0,13 ponto percentual faz com que o índice comece a se distanciar da meta superior da inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional de 5,25%. Sempre que a inflação supera a meta imposta pelo CMN, o presidente do Banco Central precisa enviar uma carta para o ministro da Economia descrevendo os motivos do não cumprimento da meta. Será que teremos cartinha para o Paulo Guedes esse ano? Quem sabe? PIB, 4,36%. Em contrapartida, a expectativa para o resultado do PIB continua positiva e sobe pela 7ª semana seguida. O crescimento da última semana foi de 0,40 pontos percentuais. Caso concretizada essa projeção, esse resultado do PIB já seria suficiente para recuperar a queda do ano passado. Ainda há esperanças. Taxa de câmbio, R$ 5,30. Já são 3 semanas de estabilidade e a estimativa para a taxa de câmbio não se move mais uma vez. Taxa de Selic, 5,75%. Depois da subida da expectativa dos juros na semana passada, a previsão para a taxa Selic fica parada nos 5,75%, mas vale acompanhar de perto essa estimativa devido à crescente previsão da inflação. Lembrando que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, será nos dias 15 e 16 de junho, ou seja, semana que vem. Carros voadores da Embraer. A startup de carros voadores, como os chamam da Embraer, Eve Urban Air Mobility, vendeu 50 veículos elétricos de decolagem e pouso, também chamados o eVTOL, para uma empresa que opera helicópteros na América Latina, a Helisul Aviation. Essa notícia foi divulgada pela Embraer hoje. Na semana passada, a empresa divulgou ainda que recebeu encomenda de 200 unidades do mesmo veículo para outra empresa, a Halo. A Halo fornece serviço de mobilidade aérea urbana privada dos Estados Unidos e no Reino Unido, basicamente táxi aéreo. Outra novidade é que a empresa está desenvolvendo um desses junto com a Uber, que afirma e pretender realizar viagens comerciais a partir de 2023. Com o crescimento das cidades e do trânsito, condicionamentos e toda a parte de necessidade de soluções, a parceria da Embraer com a Helisul tem expectativas de trazer tais soluções de maneira a melhorar a qualidade da vida das grandes cidades, além de outros aspectos positivos. O projeto do eVTOL da startup Eve inicialmente possui serviços realizados com pilotos, mas eles também prevêem sistemas autônomos para executar tarefas de táxi aéreo e serviço de delivery. Os valores ainda não foram divulgados pelas empresas envolvidas, mas a Embraer está em fase final de testes e a previsão é que o voo do protótipo de tamanho original ocorra ainda este ano. Ao redor do mundo existem no mínimo 140 projetos de eVTOL em fase de desenvolvimento. Apple aposta pesado em privacidade em novos lançamentos. Ontem, dia 7, aconteceu a Worldwide Developer Conference, um dos maiores eventos anuais de desenvolvedores do mundo. Mas entre as várias novidades do programa deste ano, quem roubou a cena foi a Apple, que tradicionalmente anuncia seus novos produtos e dispositivos durante a conferência. Este ano o pessoal esperava óculos de realidade aumentada, um possível novo MacBook, mas não rolou nada disso. A Apple anunciou sim novas versões de seus sistemas operacionais e algumas outras funcionalidades. O que o evento deixou claro é que o futuro de companhias como a Apple está cada vez mais ligado a você e a seus dados. A grande palavra do evento para a Apple foi privacidade. Os anúncios de ontem mostram que privacidade deixou de ser uma função de vez na Apple e passou a ser um produto, um dos mais valiosos que existem. Quase todos os novos dispositivos e funções apresentados pela Apple ontem contêm privacidade de dados como carro-chefe. XP e Faros anunciam criação de nova corretora de investimentos. No início dessa semana, a XP anunciou que criará uma nova corretora, agora juntamente a Faros Investimentos. A Faros juntou-se à XP em 2013 e a parceria fez com que o escritório crescesse mais de 20 vezes em ativos, assessorados de acordo com a XP. Esse é o maior escritório de agentes autônomos. Ela possui atualmente 20 bilhões de reais sob custódia. O valor assessorado já a coloca entre as maiores plataformas do país. Berkshire Hathaway compra 500 milhões de dólares em participações no Nubank.
A Berkshire Hathaway, conglomerado comandado por nada mais nada menos que Warren Buffett, comprou um total de 500 milhões de dólares em participações no Nubank. Além dessa novidade bombástica, a dona do roxinho anunciou outros fundos que participarão dessa rodada de investimento na empresa: Absoluto Partners e Verde Asset, gestora comandada por Louis Stumberger. O banco digital captou mais de 250 milhões de dólares com os fundos e agora seu valor é estimado em 30 bilhões de dólares. Em toda a sua história, o Nubank já captou mais de 2 bilhões de dólares em rodadas de investimento. Com a conclusão da aquisição da Easy Invest, a tendência é que a empresa use esse dinheiro não só para expandir as suas operações, mas também para melhorar o seu setor de investimento agora. Depois de anunciar o fim bem-sucedido da transação com a corretora, o Nubank já havia indicado que pretende investir bastante na área de experiência do cliente e aumentar os produtos de investimentos fornecidos pela corretora. Mas e o IPO? Segundo David Vélez, CEO do banco, a empresa está bem confortável com esse capital levantado e a IPO não é prioridade nenhuma. Porém, ele afirma também que esse assunto não está descartado e que em certo ponto no futuro a empresa terá que abrir capital. Outro detalhe importante é que, a princípio, a Nubank está com planos de crescer organicamente, ou seja, através de suas próprias operações, mas também não descarta novas aquisições. Recentemente, o banco digital atingiu a marca de 40 milhões de usuários, crescendo um ritmo mais de 45 mil novos clientes por dia, o que tornou o Nubank o 6º maior banco do Brasil e o maior banco digital independente do mundo. Jeff Bezos vai para o espaço no próximo mês. Bezos declarou que ele vai fazer parte da primeira tripulação que sua empresa de atividade aeroespacial, Blue Origin, irá colocar no espaço. O bilionário declarou em seu Instagram que irá junto com seu irmão, Mark. O projeto é que o lançamento aconteça dia 20 de julho, 2 semanas depois que Bezos sai do cargo de CEO da Amazon. Há um lugar vago ainda sendo leiloado. O valor ontem de manhã estava em 2,8 milhões de dólares e o leilão só vai ser finalizado dia 12 de junho. Maior vazamento de senhas da história. Ontem aconteceu muito provavelmente o maior vazamento de senhas da história da internet. Foram 8,4 bilhões de senhas vazadas, de acordo com o portal Cybernews, focado em segurança cibernética. As senhas foram vazadas por um usuário chamado RockYou 2021 e que, segundo ele, tinha conseguido acesso a 82 bilhões de senhas, mas em checagem o número mais preciso foi de 8,4 bilhões de senhas. Para entender-se a dimensão do vazamento, a internet conta com 4,7 bilhões de usuários, ou seja, na teoria, 2 senhas de todos os usuários da internet foram vazados. Devolução de Pix. Banco Central cria mecanismo especial. Agora o Pix, se comprovadas algumas condições, pode ser devolvido pela instituição recebedora. O Banco Central anunciou ontem, dia 8, a criação de um mecanismo especial de devolução para o Pix. Mas o que mudou se já tinha a opção devolver Pix? Realmente, quando você recebe um Pix, aparece para você, recebedor, a opção devolver. Mas imagine agora que você é alguém que está aplicando um golpe em uma venda falsa e está recebendo Pix. Nessa situação, você provavelmente não clicaria na opção devolver, né? A diferença da nova funcionalidade é que a devolução poderá ser feita pela instituição de relacionamento do usuário recebedor, não apenas pelo usuário recebedor, como antes, no caso, o golpista do exemplo acima. A previsão é que o mecanismo entre em operação em novembro, após um ano de funcionamento do sistema de pagamento instantâneo do Brasil. O governo de São Paulo antecipa a vacinação para a população acima de 18 anos. Hoje, João Dória anunciou a antecipação das datas para vacinar a população acima dos 18 anos contra a Covid-19. De acordo com o novo cronograma, adultos entre 55 a 59 anos, sem comorbidade, já serão vacinados a partir da próxima quarta. O grupo entre 18 e 24 começará a ser imunizado a partir de 28 de setembro, concluindo a vacinação no dia 18 de outubro. Além disso, os profissionais de saúde com mais de 18 também terão a imunização adiantada, começando já no dia 11 de junho. Primeiro país a ter Bitcoin como moeda corrente. História. Ontem, dia 9, El Salvador passou a ser o primeiro país do mundo a ter formalmente o Bitcoin como moeda concorrente após votação no Congresso. Segundo o presidente Nayib Bukele, essa mudança deve impulsionar os investimentos estrangeiros no país, além de gerar mais empregos e outras melhorias. Um dos países mais pobres do continente, segundo o valor, com parte significativa de seu PIB de 27 bilhões de dólares, dependente da remessa de imigrantes dos Estados Unidos, El Salvador fez história ao inaugurar este modelo. Assim, o Bitcoin deverá ser aceito por qualquer agente econômico de lá,
como forma de pagamento para bens e serviços. Além do dólar americano, que continuará sendo a moeda oficial do país, a votação do projeto de lei foi de 84 votos a favor versus 62 votos contra. Bitcoin é uma moeda digital, volátil e de pouca rastreabilidade. Isso a torna atraente e perigosa ao mesmo tempo. De acordo com o economista ex-presidente do Banco Central do El Salvador, Carlos Acevedo, as criptomoedas são muito voláteis e arriscadas de fato, principalmente quando se trata de uma região que possui ação de crime organizado. Seguro ou não, este marco na história do dinheiro deve gerar repercussões em todo o mundo. JBS paga 11 milhões de dólares em Bitcoin após ataque cibernético. Os hackers derrubaram os servidores da JBS, impossibilitando o acesso da própria empresa e dos especialistas em segurança ao sistema da JBS, e cobraram um resgate de 11 milhões de dólares em Bitcoin para devolver o acesso à empresa. O CEO da JBS nos Estados Unidos, André Nogueira, disse que pagou os hackers para evitar um impacto maior em restaurantes, mercearias e fazendeiros que dependiam diretamente do serviço da JBS. Justiça condena Vale a pagar R$1 milhão por vítima em Brumadinho. Hoje, dia 10, a empresa Vale foi condenada a pagar uma indenização de R$1 milhão por cada profissional que foi vítima fatal da tragédia ocorrida no rompimento da barragem em 2019. De acordo com os autores do processo, a tragédia na verdade causou a morte de 270 pessoas. No entanto, 137 seriam funcionários diretos da mineradora. A empresa Vale se posiciona como sensível à situação dos atingidos pelo rompimento da barragem e disse que vem fazendo acordo com os familiares dos trabalhadores que foram vítimas desde o ano do ocorrido, em busca de garantir uma reparação rápida e total. A decisão de condenação foi tomada pela 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de Betim, Minas Gerais. Essas indenizações trabalhistas são baseadas no acordo assinalado entre a empresa e o Ministério do Trabalho. A participação dos sindicatos também está presente e determina que cônjuges ou companheiros, além de pais, filhos e irmãos de trabalhadores, devem receber individualmente indenizações por danos morais. Estados Unidos devem doar 500 milhões de doses da Pfizer. Biden anunciou hoje que está doando 500 milhões de doses contra a Covid-19 da Pfizer para o mundo todo. Das 500 milhões, 200 milhões de doses serão distribuídas ainda em 2021 e 300 milhões de doses serão distribuídas no primeiro semestre de 2022. Todas as 500 milhões de doses passarão pela fiscalização do COVAX e serão destinados a 92 países de baixa renda.